Será que você está se comunicando como um profissional ou só como alguém que busca aplausos e aprovação? Onde termina o conteúdo e começa o exibicionismo? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Inspira Respira e não e não pira. pira. Sejam muito bem-vindas, amouras. O episódio de hoje é mais uma polêmica. Estamos ótimas. Olha, antes da gente começar efetivamente o episódio, eu vou pedir para Kel fazer o que ela faz sempre. Vai daí, Kel. Amouras queridas do nosso coração, sigam-nos em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, a gente tá lá no Spotify também, estamos aqui no YouTube, compartilhem, comentem, deixem a opinião de vocês, enviem histórias de pira para a gente aumentar cada vez mais essa grande comunidade de mulheres que inspiram, respiram e fazem de um tudo para não pirar, Para não apesar de ser pirar. bem difícil às vezes. Ai, ai, estamos gravando no feriado, então, por favor, honre. Vocês sabem, quando a gente grava 4 episódios de uma vez, então ainda estamos no feriado. Oi, gente, do episódio passado! Então honrem, por favor, porque é muito importante pra gente. Tudo bem que a gente esqueceu que hoje era feriado e marcou, assim, detalhe. Mas Aquelas. não piramos e viemos gravar esses episódios. Pois muito que bem, vamos entrar nesse assunto polêmico. Eu acho que era uma coisa que a gente já tinha conversado outras vezes para trazer para o podcast, mas esse momento foi muito propício para isso, porque, obviamente, que essa exposição extrema deu ruim, né? Opa! A gente teve recentemente os casos mais falados, ambos foram no âmbito da medicina, inclusive, né? Um foi duas estudantes de medicina que zombaram de uma paciente transplantada, e o outro caso foi da ginecologista que gravou o exame ginecológico da paciente, que já é um exame assim muito confortável, para não dizer o contrário, né? E aí você ainda fica nessa situação. Enfim, esses foram os dois casos que a gente disse, não, é agora, vamos, é a hora. Porque Pois realmente, é. qual o limite, né? Assim, para mim existe uma linha de limite muito óbvia, mas aí claramente aquela frase se aplica aqui. O que é óbvio para mim não é óbvio para os outros, porque tivemos essas situações. Cara, eu nem sei por onde começar, que é porque de novo, são tantas camadas. São tantas camadas, mas eu começo pelo seguinte: esse episódio não é sobre cancelamentos, né? Sobre Por favor. cancelar fulano ou fulano por conta disso ou daquilo. Esse episódio é sobre como nós, profissionais, nos comunicamos através das redes sociais. E o que é que nós expomos e o que é que nós não temos que expor, não precisamos expor. Qual o limite da ética para o É. profissional que se comunica através das redes sociais? Qual o limite da exposição de um paciente, de um cliente, na intenção de aumentar sua percepção de autoridade, sua credibilidade, de mostrar os resultados que você é capaz de gerar? Até onde você pode fazer isso? Então, parece uma conversa, como a Rayane falou, meio óbvia, né? Ah, eu sei até onde é que eu posso mostrar. Será? Será que sabe mesmo? Porque se tem uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida é que nós temos percepções diferentes dos outros. E às vezes o que é óbvio pra gente, ou que é muito claro pra gente, não tá claro pro outro. Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho desses casos, né? De forma até superficial, que eu nem quero entrar muito nisso, mas é só para exemplificar o Ah, que aconteceu. no primeiro caso, a gente teve uma situação em que, sim, infelizmente, a paciente faleceu depois de alguns dias. E aí foi feita uma denúncia no Ministério Público por injúria e violência psicológica. No vídeo que as meninas fizeram,
elas falam de forma debochada que é o terceiro transplante dessa paciente e que o segundo não deu certo porque ela não tomou as medicações de forma. Claro, porque assim, existe. É sempre certo que vai dar 100% existe 100% de chance de dar certo o transplante. Mas aí, assim, a culpa é da paciente, né? Mas elas disseram que a paciente não tomou as medicações. Eu confesso que no vídeo que eu vi, eu não sei se teve uma continuação, mas eu vi esse vídeo no G1, mas o vídeo, elas diziam que elas iam entrevistar a paciente, não sei se elas chegaram a gravar a paciente e, enfim, né, gravar a paciente e postar isso, eu não vi. O vídeo que eu vi foi justamente elas na mesa, explicando a situação, explicando que já era o terceiro transplante da paciente, que no segundo não tinha dado certo, e aí entra a questão do processo de injúria, porque a paciente não tomou as medicações, era uma paciente adolescente que já tinha problemas desde a infância. Então, assim, elas deram esse panorama geral da vida da paciente e fizeram alguns comentários um tanto quanto bizarros e desnecessários, né? Que realmente colocavam uma visão. Eu fiquei me perguntando quando eu assisti, Kel, a seguinte coisa. Qual foi o nível de tentar se exibir daquilo, de mostrar a autoridade, a famosa autoridade que a gente vê dentro das redes sociais? Porque a sensação que eu tive era isso. Elas queriam meio que dizer, não é culpa da gente, elas são só estudantes, então, assim, elas realmente não é culpa delas, overall, mas foi a paciente. O quanto disso é para dizer somos superiores, sabe? Isso ficou muito na minha cabeça. Essa autoridade desnecessária que, honestamente, o médico por si só ele já tem. Então, esse reforço desnecessário das redes sociais, eu não sei se faz tanto sentido, sabe? Eu Enfim, não e aí a gente teve sei. Eu não sei se foi uma questão de mostrar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô ouvindo. Tá. Eu não sei se foi uma questão de autoridade nesse caso dela. É de Eu acho que foi muito uma questão de superioridade. falta de É, bom senso. é. É uma coisa meio. Uma falta de bom senso com uma desumanização, Isso. né? Porque você está falando de uma pessoa ali, você está criticando uma pessoa que está num leito de um hospital. É De um tipo. hospital, Eu senti, eu lutando senti, pela vida. Lutando pela vida. eu senti muito eu senti muito uma vibe, tipo, ai menina, vocês não sabem que ela já tá no terceiro, tipo, uma banalização completa do assunto que elas estavam falando. Então acho que misturam a falta de bom senso com O uma jeito que elas estavam imaturidade, para falando, não dizer. quando eu tava vendo o vídeo, o jeito que elas estavam falando era muito isso mesmo, de. Sabe aquele meme que virou meme que tá focando, meninas? Elas estavam falando meio que desse jeito, sabe? E eu assisti aquele vídeo e fiz. Elas vão se formar e elas vão ser médicas. E vai ser. E elas vão atender as pessoas, né? Com esse desprezo, de certa forma. E o outro caso foi o caso da estudante que gravou o exame ginecológico. Eu falei ginecologista, mas ela é estudante. Ginecológico e publicou nas redes sociais. Gente, isso Menina, aqui, honestamente, isso aqui eu acho que vai além da falta de bom senso, que é o pelo amor do Santo Cristo. Não é possível. É assim, eu não consigo colocar em palavras, porque é bizarro, é absurdo. Como é que você grava um exame de ginecológico e posta nas suas redes sociais? Esse vídeo, eu confesso que eu não vi ele, o verdadeiro também. O que eu vi já estava borrado, isso, né? E assim, eu não sou aquele tipo de pessoa que vai pesquisar o vídeo original, que tem gente que é assim, né? Tipo,
Não, isso já foi tão bizarro que eu não queria nem ter visto aquele, sabe? Mas, assim, é uma violação. A gente tá ali num momento muito vulnerável. Fazer esse tipo de exame não é agradável. Se tiver algum homem aqui, mas no geral tem as amouras, em sua maioria são as amouras, elas sabem isso. Mas caso tenha algum homem, não é agradável. É um exame, assim, desconfortável, para dizer o mínimo. E, e você tá ali naquela situação, ainda é publicada, ainda é exposta de tal forma, num momento de vulnerabilidade. É uma violação muito além da ética. Sei lá, uma É. violação moral. É, Uhum. sabe? Você fica assim, tipo, o que é que aconteceu? Não, e assim, veja, o que é que eu penso? Enquanto profissional, você tá ali, você tem um consultório de um consultório, né, lá de ginecologia. Enquanto profissional, pensando nisso como um conteúdo que você vai levar para a rede social, que expectativa você tem da repercussão que aquilo vai te dar? Quando a pessoa pega um negócio desse e ela diz: filmei eu fazendo o exame numa paciente, vou postar. Ela pensa assim: vou postar para quê? Por quê? O que é que ela acha que as pessoas vão pensar em relação ao trabalho dela quando as pessoas assistirem aquilo? Porque, Porque, mana, assim, se eu vendo um negócio desse, eu jamais vou querer ir para uma consulta com ela, não faz o menor né? sentido. Não faz o Não. menor sentido. A pessoa vai, ela acha que a pessoa vai pensar o quê? Nossa, como ela sabe fazer bem um exame ginecológico, vou marcar para fazer com ela. Não, É, minha amiga. Ela vai pensar: quem é essa maluca que tá postando uma paciente de perna aberta dentro do consultório na rede social? é. Sabe? E tem uma coisa, você que já trabalhou com muitas pessoas na área da saúde, E da saúde. você sabe que a saúde, principalmente agora, nesses tempos que o empreendedorismo na área da saúde está sendo mais fomentado, que as pessoas estão atuando realmente através das redes sociais, a área da saúde ela tem várias regulamentações que vão além Sim. do que a gente tem de regulamentação enquanto profissionais de outras áreas. Então, assim, para uma enfermeira, por exemplo, postar um conteúdo, Tem, cada além um tem das tem os seus códigos de ética. isso, exatamente. Além das regras de bom senso e ética e LGPD, existem outras coisas, né? Então, assim, é, eu acho que é uma. Não sei se é uma falta, é uma mistura de uma orientação errada ou uma falta de orientação da tentativa de ganhar autoridade, percepção de autoridade, de mostrar o trabalho, de atrair pacientes, né? Que nem pode chamar de clientes É. com uma falta de bom senso, com sei lá o que mais, minha amiga, porque é muito Ó, bizarro. se a gente for seguir única e exclusivamente pelo que tem no código de ética, você não pode postar conteúdo, nenhum tipo de conteúdo de quem é da área da saúde. Todos os códigos de ética têm uma cláusula que é idêntica. Você não pode usar as redes sociais para angariar pacientes. Óbvio que isso é totalmente fora da realidade, e eu já disse isso outras vezes, é um código de ética extremamente ultrapassado. Mas se o objetivo dela foi, eu vou mostrar aqui como é que eu faço o exame ginecológico para outras pessoas verem, quererem vir também, ela já estaria ferindo o código de ética daí. Mas sabe qual é o grande problema, Kel? Isso eu percebi muito na época que eu era social media. Os profissionais chegavam para mim e diziam, eu quero que tu faça minhas redes sociais. Aí eu, beleza. Vamos conversar, marcar uma reunião antes eu preciso ler teu código de ética. Eu tinha, inclusive, uma página no Notion que era com todos os códigos de ética das áreas de saúde que eu conseguia encontrar. Sabe? Enfermeira, fisioterapeuta, dentista, medicina, tudo, tudo, tudo. E aí a pessoa fazia assim, mas não precisa, não tem nada lá falando sobre isso. Sempre tem uma sessão falando sobre publicidade e propaganda. Né? E aí foi quando eu percebi que esses próprios profissionais não liam os seus códigos de ética. Lá tem dizendo se você infringir, quanto de multa você vai pagar. Tem código que são 3 salários mínimos de multa.
Tem código que são 13 salários mínimos de multa. Sabe? Fora a suspensão, fora uma retenção, fora processo administrativo. Então, assim, os profissionais, eles não se dão a esse trabalho de ler os seus códigos de ética e entender o que é realmente necessário. E tem muito social media por aí que não faz isso, não. Porque isso também foi uma percepção que eu tive na época. Eu diria que a maioria, né? A Eu diria que maioria. A maioria. não faz isso. A maioria. E aí, aliado a esses fatores, né, de falta de bom senso, de não ler códigos de ética, não estar por dentro da legislação, enfim, fora todo esse contexto, existe uma coisa que o digital trouxe muito para o empreendedorismo, que é essa necessidade. No episódio anterior nós falamos sobre performance, né? A pressão da performance, da alta performance, porque não basta performar, tem que não ter basta alta performar. performance. É. Então, o digital ele trouxe essa necessidade de mostrar essa autoridade. Mas que autoridade é essa? Porque tem gente que não sabe nem o que é autoridade. Não porque disseram que eu tenho que criar conteúdo assim para mostrar autoridade. Tá, meu amor, mas você tem que mostrar a autoridade que você tem e que foi construída a partir de estudo, de trabalho, de experiências, de aplicação. Tem Não é simplesmente pegar uma paciente e mostrar a ela para dizer que você sabe fazer aquilo. Tem uma ortopedista que eu seguia ela um tempo e depois eu parei de seguir, porque eu vivo fazendo limpeza nas minhas redes sociais e assim, eu não tava vendo muita coisa dela. Aí eu parei, eu realmente não lembro o nome dela. Se eu achar, depois eu boto na descrição do episódio. Mas eu gosto muito do trabalho dela, assim, de como ela se apresenta nas redes sociais, de como ela conta os casos. Ela conta de forma simples, óbvio, ela fala nomes técnicos, mas ela vai destrinchando aquilo. Em momento nenhum ela faz nenhum tipo de exposição de paciente. E é tão bom o que ela faz que eu não tenho nenhum interesse sobre nada de ortopedia, mas eu segui ela por um tempo, sabe? E aí ela sumiu, aí eu vi um post patrocinado dela falando que tinha voltado e dizendo, muita gente me perguntou por que eu sumi. Ela fez porque a vida pediu. E eu achei isso tão forte e tão corajoso de dizer, a minha vida pediu. Aí ela fala, a gente tem momentos bons, momentos ruins. Eu tava passando por um momento depressivo. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de vir botar a cara aqui estando triste. Eu não ia conseguir, eu tava com muita demanda de trabalho. Então ela dá essa explicação que ela não precisaria dar, mas ao mesmo tempo é de uma coragem tão grande ela dá dentro dessa era que a gente vive que só me fez admirar ainda mais. Ela não precisou mostrar uma perna quebrada com os ossos para fora. Ela não precisou deixar os seus pacientes em constrangimento. Ela não precisou de nada disso. Ela precisou ser vulnerável, mas ao mesmo tempo ser respeitosa. Então, cara, eu achei isso muito, muito, muito massa. Quando eu vi essa pauta, eu lembrei imediatamente dela. Eu nunca lembro o nome dela. Eu sempre cruzo com ela, assim, num patrocinado da vida, sabe? Mas ela é nova, assim, ela aparenta ser nova, e ela mostra a realidade diferente do que muita gente acha, né? Porque todo mundo acha que ser médico é aquela coisa de, tipo, ter muito dinheiro e ser... E ela mostra que ela trabalha em 2 empregos, que ela dá plantões que são muito esgotantes para ela. Ela mostra a realidade. E eu acho que isso é muito legal, muito interessante. Eu acho que é assim que você constrói, da forma certa, a autoridade. Sabe? Não é uma questão de mostrar o sofrimento, mas mostrar a realidade das coisas, sem ser a realidade que a gente não precisa ver, sabe? É complicado demais. Essa estudante, ela foi transferida, ela apagou as redes sociais, e aí entra mais um ponto. Cadê o médico responsável por ela? Porque para esse tipo de coisa, sempre tem um médico na sala. Ah, Rayane, mas ela era... Como é que fala? Esqueci a palavrinha. Não é estagiária, não. Residente. Residente nível não sei das quantas.
por lei, o médico precisa estar o tempo inteiro, o responsável precisa estar o tempo inteiro. A gente sabe que, no fundo, na realidade, isso não acontece. Mas precisa ter um responsável ali por ela o tempo inteiro, durante qualquer procedimento que ela faça. E tem que. E tu tá falando da estudante. Pois é, cadê essa pessoa? Né? Que não estava ali observando que ela estava gravando o que ela estava fazendo. Né? Então, É. assim, você pensa mais uma vez em que tipo de profissional está sendo formado, principalmente para essa área de saúde. É bem preocupante. Bem preocupante. E. E Pode falar. uma coisa que eu ia dizer, esses códigos de ética, por exemplo, eles sempre dizem o que é que você pode ou não mostrar. Sabe, eles dizem que não pode ser com o objetivo de angariar pacientes, mas eles dizem, por exemplo, se você for mostrar antes e depois, você precisa ter uma autorização por escrita. Eu garanto que a paciente não deu uma autorização por escrita para ela postar, Mas eu né? garanto também. Mas eu. Tem inclusive. Tem E aí, assim, inclusive a uma. paciente deu uma orientação por escrito, mas, por exemplo, na área da educação física, você não pode fisioterapia, você não pode mostrar o rosto, mesmo com a autorização por escrito. Você precisa Isso. cortar qualquer coisa que identifique aquela paciente. Então, se você lê esse código de ética, você vê que tem muita coisa que protegia você São, de ter problema com a sua cabeça. são poucos profissionais que observam isso. Eu estava aqui procurando, inclusive, uma profissional da área de estética, que ela é daqui. E eu conheço ela, e uma coisa que eu sempre me lembro, assim, desde que eu conheci, quando ela estava começando, assim, lá no início do trabalho dela, que já evoluiu bastante. Mas uma coisa que ela me falou foi justamente sobre isso. Ela disse, Kel, eu tenho muito cuidado desde que eu comecei a trabalhar na área, principalmente porque ela veio de outras áreas, ela veio da área, se não me engano, da enfermagem, da radiologia, ela passou por essas áreas antes, até chegar na estética. E aí ela disse, Kel, eu sempre tive esse cuidado. Eu trabalho com estética, eu sei que antes e depois é uma coisa que vende muito na estética, mas eu não posto antes e depois. Ela disse, se você olhar o meu Instagram, e realmente era, o antes e depois que você vai encontrar é o meu. Porque antes de começar a aplicar os procedimentos em outras pessoas, eu apliquei primeiramente em mim. Então eu tenho o meu antes e depois, mas eu não posto das pacientes. Porque para postar, foi justamente o que ela falou. Para postar, eu tenho que ter uma autorização dela por escrito e também tem que ver a forma como eu vou postar e tem todo, então eu prefiro evitar expor as pessoas. Eu tenho outras formas de vender o meu trabalho, né? Então eu evito expor as pessoas para eu evitar, inclusive, problemas maiores para minha marca lá na frente. Assim, eu achei isso de uma coragem, porque o caminho mais fácil é sempre você fazer o que todo mundo está fazendo. E a gente sabe que, principalmente no mundo da estética, todo mundo posta antes e depois. E Deus sabe lá se tem autorização ou se não tem, né? E aí já trazendo também para o nosso meio, né? Porque a gente até agora falou muito da área de saúde e de estética, que tem os seus códigos Tava procurando específicos. aqui também para ver se eu achava a moça, mas eu não achei. A ortopedista, né? Pois É, é. segue o baile. É a gente falando muito dessa parte da saúde, né? Que tem seus códigos específicos. Muita bizarrice também de exposição de cliente nessa nossa área de mentorias, de consultorias, que é uma área que vai mais para educação e negócios, né? Menina, e assim, tem umas coisas que, logo no começo, né, quando eu comecei a entrar nesse mundo digital, tem umas coisas que eu olhava assim e fazia, gente, isso tá certo. Porque sabe aquele sentimento, quando você bate o olho numa coisa que você dá aquele frio na sua barriga, aquele calafrio, aquele desconfortozinho? Eu já senti isso em tantas situações de ver pessoas expondo questões de clientes, questões de mentorados, e às vezes falando o nome da pessoa, ou às vezes falando de uma forma que dava meio que para saber quem era, sabe? Ou falando de um assunto que era tão sensível. E eu ficava pensando, gente, mas para que essa pessoa tá trazendo isso? É só para mostrar que ela sabe, que ela consegue ensinar? Qual a necessidade disso? Então, eu acho que É, é uma confusão entre vou ensinar as pessoas através desse exemplo
e expor a pessoa ao ridículo, sabe? Expor as fragilidades da pessoa. É por isso que eu tenho assim muitos pés atrás, sempre tive na escolha de mentores, na escolha de com quem compartilhar, para onde eu quero ir, quais são minhas fragilidades, porque é aquela coisa, às vezes você, se não tiver cuidado, você sangra num tanque de tubarões e você é engolido. Né? Porque não tem problema É, nenhum você ser vulnerável, você entender que você tem fraquezas, você ter seus momentos, mas você precisa entender para quem você vai ser vulnerável, porque de repente você topa com um mentor que usa da tua uhum. fragilidade, usa dos teus problemas para te expor e para dar uma de bambambam bam, bam em cima de você. Kel tá aí de prova, não me deixa negar que, assim, tem uma coisa que eu faço dentro da mentoria, que eu entrego dentro da mentoria, que é um brand book, né? No final da segunda fase, da entrega do conceito da marca, do final da fase do conceito da marca, eu entrego o brand book, que nada mais, nada menos é do que um documento com de 64 ou 86 páginas, depende se a pessoa tiver feito identidade visual comigo, literalmente escrevendo toda a estratégia dessa marca. Esse é um documento que ele não deve ser espalhado por aí. Ele é toda a estratégia da sua marca, do seu DNA, a coisa mais das suas crenças, as suas bandeiras, do básico até algumas coisas mais avançadas, sabe? E uma coisa que é que eu falo sempre muito, a gente tem que mostrar isso, você precisa colocar isso, precisa falar mais sobre isso. E eu sempre tive dificuldade, eu dividi isso com ela, eu disse, mas minha maior dificuldade é que eu não posso. Eu não posso nem mostrar o meu, porque é a minha estratégia, e eu também não posso mostrar de outra pessoa. Ela faz, mas tem outros jeitos e tal. Mas não É, é todo mundo que eu já tem ia esse. dizer isso. Eu não É, digo pra ninguém mostrar nada que não pode, não, tá? não, Eu digo você tem que não. mostrar o que Mostrar você que entrega e o o que você material que faz. entrega É, é. mas obviamente sem mostrar A os dados das estratégia pessoas. não. Aí ela Uhum. fala, não, mas tem outros jeitos e tal. Eu faço, beleza. Eu ainda tenho muita dificuldade de mostrar, por quê? O meu compromisso primário é com a privacidade do meu cliente, da minha mentorada. Eu não posso mostrar para o mundo a estratégia. E eu tô falando isso porque Kel tem esse bom senso de entender isso. Mas eu já ouvi de algumas pessoas que, ai, mas que besteira! Mostra, menina, é o teu trabalho. É o meu trabalho, eu preciso ter responsabilidade sobre ele. Meu cliente não pediu. Agora, se a cliente vem e mostra, aí eu reposto, é outra história. Mas de toda forma, eu oriento muito ela. Eu digo, isso aqui tu pode mostrar para o público. Isso aqui já não mostra. Ela tem essa orientação também do que ela pode mostrar, porque é um documento sensível na empresa dela, sabe? Então, assim, mas tem gente que não tem essa noção. O que eu já ouvi várias e várias vezes que eu tô sendo besta, que eu tô deixando de mostrar o meu trabalho, que eu não tô. Cara, se for para fazer dessa forma, se não for para ter cuidado com o meu cliente, com a minha cliente, eu não vou fazer. Porque desde o começo eu tive isso. Quando eu era social media, eu olhava o código de ética para quem, inclusive, devia olhar e não olhava. Porque agora, nesse momento da minha carreira, eu vou deixar de ser ética e mostrar uma coisa que é extremamente sensível, que está protegida, inclusive, pela LGPD, sabe? Então, assim, as pessoas elas perdem muito essa noção. Que eu trouxe esse ponto para cá, eu quis dar esse exemplo para vocês entenderem que é das mínimas coisas, sabe? De quando as meninas entram na mentoria, que elas preenchem um formuláriozinho lá no fim, a última coisa do formulário é: você autorize que eu mostre a sua imagem, autorize que lhe marque nas publicações. Sim. Se elas responderem que não, eu não posto. Porque é a minha responsabilidade como profissional, é o meu nome que está em jogo. E as pessoas, às vezes, elas não têm essa visão de longo prazo. E esse episódio é justamente para te lembrar disso. Tenha essa visão de longo prazo. Não é porque você pode fazer de tudo para mostrar o seu trabalho que tudo convém ser mostrado. O que realmente é importante para
desenvolver essa autoridade, mostrar que você é capaz. Numa das nossas conversas recentemente, eu disse a Kel isso, que é através do que eu faço comigo que as pessoas enxergam o que eu posso fazer por elas. Então, eu sempre tenho todo cuidado, todo cuidado do mundo com o que eu faço comigo, para que justamente elas entendam que eu posso ajudar elas, e isso eu nem estou me expondo ao extremo, nem expondo elas. Sabe? É esse limite. A gente já falou isso várias vezes em outros episódios. A gente está num mundo muito extremista, ou é tudo ou é nada. Mas o limite, o meio termo, a gente não acha. E eu acho que é muito, muito perigoso, porque se você ultrapassa a barreira da dignidade, você não tem como voltar a ela. Sabe? Eu sempre tenho muito cuidado, assim, quando eu exponho, por exemplo, avanços ou avanços mesmo, resultados, crescimento de mentoradas, porque de clientes, porque assim, às vezes é um avanço, é maravilhoso, mas passou por uma fase daquela pessoa que era difícil, principalmente porque eu trabalho com vendas, então eu tenho contato com fragilidades muito grandes de muitas mulheres. De tipo, de chegar assim e dizer, cara, meu marido não me apoia e eu choro todo dia e. Sabe? Aí eu vou chegar, olha, porque fulana que hoje ela está faturando. Porque o marido dela não apoiava ela. E ela Cara, eu já vi chorava tanto todo. isso. E ela É chorava todo dia na bizarro. mentoria. Gente, pelo amor de Deus. Eu dou consultoria também, então veja. Pior ainda. As consultorias que eu faço, eu tenho que ter muito cuidado se eu for mostrar o cliente, porque assim, eu estou expondo ele para os concorrentes. Eu não posso. Tem coisa que eu não posso nem falar que eu estou fazendo, né? Exatamente. E Tem parece coisa que que a na gente não pode internet falar. não pode. E aí na internet parece que tudo tem que ser falado. Porque senão você não gera resultado, você não tem autoridade. E não é assim. Não Gente, é a coisa assim. mais fácil que tem hoje em dia é você fabricar depoimento. É você. Olha, você que não sabe, as pessoas recebem para fazer vídeo sobre o produto de A, B ou C. Para fazer vídeo, as pessoas recebem, elas são pagas para fazer vídeo dizendo que elas receberam um resultado que elas não tiveram. E você tá aí pagando por esses cursos e sei lá o que mais, acreditando em depoimento falso. Isso é a coisa mais fácil que existe no mundo. Mas aí, sabe qual é a diferença de negócios que se sustentam ao longo do tempo? Que uma hora ou outra, o buraco disso aí, a falcatrua, a mentira aparece. E quem de fato entrega resultado para clientes, constrói o seu negócio e muitas vezes não traz todos esses resultados para a internet, se mantém ao longo do tempo, minha amiga, porque está trabalhando em estrutura, em solidez. O seu negócio não é e não deve ser o Instagram. Ele não deve estar ali. É o que eu digo isso sempre. O seu negócio ele deve ser construído fora. A base dele deve ser fora disso. O Instagram, as redes sociais, ele é um excelente potencializador desse negócio. Mas ele não pode, você não pode, é o que a gente falou alguns episódios para trás, né? Que é o sobre. Não é porque você criou um arroba no Instagram que você tem uma empresa. Não é assim que funciona, sabe? O seu negócio ele tem que estar fora disso. Sabe, uma coisa que eu falo muito, muito para as meninas em mentoria ou quando eu dou consultoria, qualquer coisa do gênero. Se o Instagram acabar amanhã, o que é que você tem? O que é que você construiu? Como é que você vai falar com as suas pessoas? Aonde é que você vai estar? Porque muita gente não pensa por esse lado, sabe? O que é que você realmente. É isso quando eu falo que eu construo negócios sustentáveis. É isso que eu estou falando, porque a base não está ali. Eu já ouvi de mentoradas coisas do tipo, Rai, mas eu não quero ser produtora de conteúdo. Que bom! Se você quisesse, ótimo também. Mas se você não quer, qual é a sua profissão? É tal. Pronto, você é isso. Você vai usar essas redes sociais como potencialização para te levar para um novo lugar dessas redes sociais, mas elas não são tábua de salvação.
Elas Pois é. não são. A gente esquece, assim, as pessoas esquecem disso. As pessoas acham que é literalmente abrir uma roupinha no Instagram, postar lá todo dia absolutamente tudo sem nenhum tipo de escrúpulo e que vai dar certo. E não é. Empreender dá trabalho, é difícil. É um trabalho. Muita gente não Uhum. considera, mas é um trabalho. Então, assim, eu acho que vale para a gente finalizar essa questão justamente isso. O Instagram não é seu negócio, seu feed não é a sua autoridade. Honestamente, a minha autoridade está fora do meu feed muito mais que nele. O seu feed não é a sua autoridade, então o jeito como você cuida dos seus clientes é muito mais forte do que só o que você mostra, o quanto você aparece, o quanto você aparece, sabe? A gente precisa ter muita. Eu vou fechar aqui a minha fala, que eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade quanto profissionais, independente das áreas, de entender o que é interessante, o que é moral e eticamente interessante para ser mostrado. E como a gente deve mostrar isso? Sabe? Tem muitas histórias que eu não mostro, sabe? A gente sabe, eu e Kel, a gente mentora mulheres, existem muitas fragilidades, como ela disse. Tem muito chororô das duas partes, porque, obviamente, como sou um coração de pedra, eu não vejo a pessoa chorando, eu não vou chorar também. Mas até que ponto eu preciso gravar isso para mostrar, não, ali é um espaço seguro, Pois sabe? é. Essa parte, quando tu falou, me clicou muito isso de tipo, não, porque o marido não apoiava e ela faturou. Eu já vi, e é tão nojento, sinceramente. É isso. É verdade. É nojento. Raivosa deu uma Acho que a palavra breve. foi essa. É, porque não é nada mais que alimentar o seu próprio ego, né? Mostrando os problemas de outras pessoas para em cima disso dizer, olha, tirei fulaninho da lama, tirei fulaninho do buraco, sabe? E existem outras formas de você fortalecer a autoridade da sua marca, de você mostrar que você gera resultado para as pessoas que não seja expondo essas pessoas. Eu acho que a gente precisa começar a restabelecer na nossa vida, não só no nosso trabalho, mas na nossa vida também, qual é o limite, né? Qual o limite de determinado da exposição? Qual é o limite? O que é que eu realmente preciso mostrar e o que é que não vale a pena mostrar? O que é que as pessoas realmente querem ver e o que é que eu estou querendo mostrar só para receber aplauso, só para receber validação? Porque tanto se você é uma pessoa como se você é um profissional que se alimenta da validação dos outros, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Se você é uma pessoa, um profissional, que você depende de like, de comentário, né, de ai que linda, fulana, para você se sentir bem com quem você é e com o que você faz, minha irmã, tem algo que está muito errado. E você precisa correr atrás de organizar isso, porque senão não é só o seu negócio que vai pro buraco, é a sua vida. É, vai muito além. Tem coisa que vai muito além, né? Bem, eu acho que é isso. A gente falou tudo que a gente queria falar no episódio de hoje. Acho que fomos o máximo que podemos que podemos educativos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos sigam nas redes sociais. Então, meu é @RaianeSter, Raiane com Y e 2 N's, STE, Kel é Kerlane Real. E tem o arroba do Pod, que é o Pod Inspira. Semana que vem estamos aqui com mais um episódio polêmico também. E vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Um Nossa, esse da beijo. semana que vem tá um babado, viu? Tá sim. Um beijo para vocês e tchau, tchau.